Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou a Satya Joy, estou falando direto aqui do Acordare. Bom dia a todos, vim gravar um pequeno vídeo, um pequeno depoimento sobre a fé. E estou aqui no lugar onde serão construídas as casas dos sentidos, né? A maioria de vocês já conhece o trabalho do Acordare, mas também vou fazer um outro vídeo sobre isso. Hoje eu quero falar sobre a fé e ali ao fundo vocês conseguem enxergar uma casinha. Dentro dela tem um pequeno cachepô de vidro com uma vela dentro. No exato ponto onde será construída a Casa da Fé. E por que eu vim falar disso hoje? Por todas as movimentações aí que nós estamos acompanhando, essa pandemia atingindo o nosso ser mais íntimo e atingindo todo o planeta, né? E o que eu quero contribuir nesse momento é falar sobre a fé, que é uma coisa que eu tenho me dedicado a aumentar cada vez mais a fé. E aí aqui não estou falando de nenhuma religião, e sim acreditar na vida, acreditar nesse sol, acreditar na luz e viver como se sempre tivéssemos aquela mão invisível. A mão invisível que nos ajuda, que nos protege, que nos guia. E eu quero ler para vocês uma oração que foi o começo, né? A oração guia do começo de um movimento chamado o Minuto de Silêncio, que nasceu em 1940 pela inspiração do Wesley Tudor Poole, um britânico, um major do exército, um homem, um empresário, um pai, um espiritualista da época, e que de tanto ver escuridão ao seu redor, estamos falando de 1940, bem o começo da Segunda Guerra Mundial, ele já, quando tinha servido na Primeira Guerra Mundial, né? Isso é uma história verídica que eu estou contando para vocês. Ele teve a inspiração, junto com mais um colega, que é sempre bom, é sempre poderoso parar um minuto no silêncio e conectar-nos com as forças divinas, com a luz, com o amor. Então, em 1940, ele conseguiu um feito, depois de muitos anos, um feito inédito, que foi o apoio do rei da época, né, o rei George VI, do primeiro-ministro da época, Winston Churchill, e da BBC, que é essa empresa de telecomunicações, né, a BBC de Londres, para que a BBC passasse a transmitir todas as noites, às 21 horas, um minuto de silêncio, convocando a população para que fosse a mais poderosa arma contra a guerra, contra todas aquelas forças sombrias que estavam em combate, né, real no momento. E junto a isso, ele conseguiu também que as badaladas do Big Bang fossem sincronizadas e transmitidas, né? Então, às 21 horas, eles ouviam, toda a população da Grã-Bretanha ouvia pela BBC e era convocada, né, a fazer esse minuto de silêncio. E mais tarde, até 1956, 58, veja, bem depois da Segunda Guerra, esse movimento continuou. Todas as pessoas paravam às 21 horas e faziam um minuto de silêncio, um minuto de meditação, um minuto de oração, sempre nutrindo a fé e a confiança nessa mão invisível, nessa proteção espiritual, né? E o Sr. Wesley, ele foi participar de uma conferência numa faculdade de adultos chamada Attingham Hall, que também depois do fim da Segunda Guerra Mundial reuniu
expoentes assim de pessoas voltadas à espiritualidade e a conhecimentos das mais variadas formas, desde arte, filosofia, o entendimento do corpo físico, da tua mente. Então era uma faculdade para adultos, eles diziam, né? Aquelas pessoas que já tinham feito a sua faculdade de formação, mas queriam se formar em outras coisas. E lá ele conheceu o diretor, né, dessa faculdade, que é o senhor George Trevelyan, e pediu a ele, como o Sr. Wesley já estava muito assim em idade avançada, pediu ao Sr. George, né, Sir George, aliás, Sir George Trevelyan, que mantivesse o movimento do Minuto de Silêncio, porque alguns anos antes a BBC tinha parado de transmitir, né? E que ele tinha certeza que isso ia ser muito útil em toda a história da humanidade, por toda a história da humanidade. Então não importa a época, a fase, né? E nós nos encontramos mais uma vez aí nesse movimento desafiador, nesse momento desafiador, nesses campos muito desafiadores, e mantermos no centro, mantermos na fé, mantermos na confiança, na unidade, na cooperação. E o Sr. George disse sim e acrescentou que, quem sabe as pessoas quem sabe as pessoas possam acender uma vela ou uma pequena lamparina ou uma chamazinha nas suas casas, nos edifícios, para ser o símbolo dessa fé, dessa proteção, né? E escolheram a luz âmbar, né? Que relembra assim, né? Traz a presença do sol, para que fosse o símbolo de que ali naquela casa, ali naquele edifício, ali naquela escola, naquela empresa, havia uma pessoa pelo menos de fé que mantinha a luz. E a oração que eles sugeriam que cada um dissesse, né, ao acender a vela, a lamparina, a luz, é a seguinte que eu quero ler para vocês. Acendo essa pequena luz no plano terrestre, dedico-a ao serviço do Espírito. Eu guardo e aprecio esta chama como um símbolo vivo e um ato de fé na realidade dos poderes da luz. Que os seres dos mundos superiores vejam essa chama e acendam a sua contraparte no plano etéreo. Que essa luz etérea seja um canal para a entrada dos poderes curativos do Espírito. Que o amor de Cristo, amor crístico, permeie este edifício, casa, escola e as proteja, aquecendo os corações e iluminando a compreensão de todos que nele vivem ou entram. Que o ser que conhecemos como Miguel, portador do padrão o Cristo, crístico, portador da espada da luz, use esta simples oferta, ligando-a a todos aqueles que acenderam a luz. Que a paz e a cura se espalhem pelo mundo e as regiões além da fronteira. Então, eu descobri essa oração essa semana, que foi também a semana que nós colocamos a Casa da Fé de pé. Ela já teve vários formatos, sempre uma chama, mas vários formatos. Essa eu agradeço ao meu querido companheiro Edson, que foi ele que idealizou e construiu com as mãos dele. E assim a gente mantém aqui no Acordare. E aí eu posso falar da minha vida, né? Antes de saber disso tudo, antes de saber dessa oração, antes de saber desse senhor que começou o movimento do Minuto de Silêncio em 1940, antes de saber que depois, quase em 1958, o Sr. George deu a ideia de fazer uma lamparina, uma pequena vela. Antes disso tudo, né? Há 18 anos atrás, quando eu passei por um movimento grande, um momento bem difícil, bem sombrio da minha vida, eu fui buscar dentro de mim que recursos eu podia ter para poder seguir. E eu encontrei a fé, né? E aqui eu agradeço
a minha casa de origem, né? Aos meus pais, aos meus avós, bisavós, todas pessoas de muita fé que me ensinaram o poder da oração, que me ensinaram o poder do silêncio em comunhão com esse divino, com essa força, com esse amor. E eu decidi então acender uma vela, né? Eu tinha preparado um altar na minha casa, falei, vou pôr uma vela, que é uma vela, vai me lembrar da força, né? De Deus, a força divina, e vai dar tudo certo, eu vou sair dessa. E também é uma forma de eu dizer, eu estou com a luz me protege e nada pode me atingir. E aí comprei uma vela de 7 dias e passou-se 7 dias, eu gostei da experiência, né? Me senti bem aquela semana e falei, bom, vou acender mais uma. Aí acendi a segunda, passou-se uma semana, acendi mais uma. Bom, eu acho que esse negócio funciona, é bom ter uma vela em casa, é bom aquela chaminha, é bom eu me lembrar sempre de rezar. Então eu fui fazendo isso incontáveis vezes, incontáveis semanas, meses, né? Todos estes anos, né? E quando eu me mudei para cá, para Rancho Queimado, para Acordare, né? Há 7 anos atrás, e alguns anos também antes, quando eu comecei a receber a inspiração para organizar esse lugar, para criar espaço para onde as pessoas pudessem despertar por sentidos, né? Despertar sua consciência através do despertar dos sentidos, eu vi que teria uma das 10 casas, seria a Casa da Fé. Aí eu falei, bom, olha, não é à toa que eu fiquei todos esses anos acendendo uma vela. Agora eu já sei onde eu vou acender lá, né? Assim que tiver a Casa da Fé, eu vou acender em conjunto a minha fé, junto com a fé desse lugar e com essa simbologia, né, de você ter uma chama, uma luz, né, para aqueles momentos que a gente precisa ver, né? Às vezes tem momentos que você se sente desprovido como agora estamos no chamado isolamento social, e parece que não tem nada ao seu redor, só que não, tem muita luz, tem muita proteção, tem todo o caminho que você construiu. Então, se não é uma vela, se é fazer uma oração, se é ter uma foto de alguma imagem, alguma relíquia, conversar com a natureza, conversar com alguma pessoa sábia pelo telefone, tire um tempinho para nutrir a sua fé. Se conecte aí dentro com essa fé que você certamente tem, e ao conectar você vai estar aumentando e vai estar nutrindo essa rede de luz que auxilia a todos nós, que auxilia no planeta. Tem 2 convites também para vocês, se quiserem se conectar às 21 horas, né? Sauênia, nossa querida irmã, vizinha aqui, tem conduzido já há quase, acho que 2 semanas, o movimento das bênçãos do amor, né? Às 21 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. A irmanista também, que está aqui ficando conosco numa das cabanas, está realizando por volta das 18 horas, 15 para as 6 horas da tarde, também um movimento de luz, de fé, de propagação do amor, através de um cerimonial chamado Agnihotra, um cerimonial da cultura, né, da sabedoria védica, que purifica a atmosfera, purifica os corpos físico, mental, emocional e todos os campos. Então, e a internet também está cheia aí de convites para você firmar a tua fé e ver o que mais chama teu coração, o que mais está pulsando dentro de ti. E faça 1 minuto por dia, é o que vai manter todos nós unidos e na certeza de que dias melhores virão, que o sol sempre brilha. Gratidão.